cantou a sua música, causou uma série de polêmicas. Tinha gente defendendo, tinha gente criticando. Eu vou dar minha opinião aqui, porque quem me acompanha nas redes sociais viu que eu gostei bastante da música dela. Eu achei que a música dela traz o realmente que tem acontecido em muitas de nossas igrejas. O tema da música dela já é polêmica, porque a letra da música, o nome da música é Evangelho de Fariseus. E a música dela vai falando de muitas coisas que acontecem em muitas igrejas. Que me chamou muita atenção que muitos líderes, muitos pastores, principalmente alguns pastores de nome, e que fazem parte desse sistema e que gostam muitas vezes de falar coisas sobre parte financeira e essas coisas, logo se manifestaram contra, e outros defenderam. E a verdade é que essa música traz a realidade que tem acontecido muito em nossa igreja. E não é de tempo que a gente escuta músicas evangélicas que falam sobre isso. Eu disse que eu postei uma propaganda no Instagram, uma história falando do culto, e eu coloquei uma música ali do culto sagrado. A música é um pouco, não botei aqui porque talvez nossos adolescentes iam ouvir, um rockzinho do culto sagrado, e que começa dizendo, lobo da pele de cordeiro é lobo mau. E quem escutar essa música vai ver que essa música denuncia os pastores que usam da sua palavra para poder se dar bem e trazer dinheiro para a igreja e não para o reino. E a música dessa menina, dessa cantora Ailê, fala sobre isso. Fala sobre uma igreja que se trancou em si mesma. Fala que as pessoas fazem eventos de culto para si mesmas. Fala que as pessoas esqueceram do reino, que o reino virou negócio. Algumas críticas que tiveram, algumas pessoas fizeram críticas dizendo: ela está generalizando, ela está falando da igreja. E no meu entender, não. Porque quando você escuta a música, no final da música, você vai ouvir ela dizendo sobre a falsa igreja, o falso evangelho. E o que é falso? É algo que não existe, é algo disfarçado. Mas existem pessoas que têm realmente vivido um falso evangelho. E como eu vou saber se eu estou realmente vivendo o evangelho de Cristo ou eu estou vivendo o evangelho dos fariseus? A palavra evangelho dos fariseus choca muito. Porque o que é fariseu? Fariseu era do grupo de judeus, era do grupo que era dedicado à religiosidade. E no início, se a gente estudar a história dos fariseus, a gente vai ver que eles eram pessoas que realmente buscavam se aproximar de Deus. Mas eles foram se enchendo de tantas leis, se preocupando tanto com a religiosidade, que eles deixaram de fazer a vontade de Deus. E quando Jesus veio, que era o Messias que os judeus esperavam, os fariseus não conseguiram aceitar o seu Messias. Aqueles que ele esperava que ia libertar o povo, porque eles estavam cheios de sua religiosidade, eles estavam cheios de hipocrisia. Então, quando se fala evangelho de fariseus, chama a atenção. Por quê? São pessoas que estão na igreja, mas não estão vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. E como eu sei se uma igreja vive o verdadeiro evangelho? Como eu sei se eu realmente estou vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus? Algumas coisas a gente sempre fala aqui. Uma igreja que vive o verdadeiro evangelho é uma igreja que ora. Uma igreja que vive o verdadeiro evangelho é uma igreja que estuda a Bíblia. Uma igreja que vive o verdadeiro evangelho é uma igreja que logo ainda desce somente o nome de Deus. Mas tem algumas outras coisas que é importante e que se nós vivemos, nós vamos demonstrar que nós somos uma igreja verdadeira e que a gente vive o verdadeiro evangelho. Eu gosto muito de Tiago. Então a gente vai estar lendo aqui hoje um pouquinho do nosso irmão Tiago. Então eu vou pedir que alguém abra a sua Bíblia em Tiago 2, versículo 9, para a gente começar a ver a característica de uma igreja que vive o verdadeiro evangelho. Quem achar pode estar lendo para a gente. Tiago 2, versículo 9. Olha o que Tiago está dizendo. Tiago está se fazer acepção de pessoas. Para que Tiago está escrevendo? Paulo, ele tinha a sua preocupação maior em evangelizar os gentios, aqueles que não eram judeus. Tiago evangelizava, a sua igreja, era composta por maioria de judeus. Se a gente lê, quando a gente lê Tiago, por exemplo, a gente vê nas formas de ele escrever que ele é bem judeu. Daí esse é Tiago, irmão de Jesus. E o que Tiago se preocupa de essa questão
acepção de pessoas. O que acontecia nas sinagogas? Nas sinagogas, muitas vezes, quando tinha alguém que era mais influente, que era mais importante, recebia os melhores lugares. E aquelas pessoas que eram mais simples ficavam meio ali de lado. Então o Tiago está dizendo agora para os irmãos: agora vocês foram libertos do bicho, agora vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e como seguidor de Jesus, vocês não podem fazer acepção de pessoas, porque para Jesus ninguém é mais importante do que ninguém. Para nós o único que é importante é Jesus. Então não tem ninguém aqui que é melhor do que ninguém. Então nós temos que tratar todos de maneira igual. Nós temos que tratar o rico de maneira boa. Chegou um rico aqui na igreja, tem que tratar ele bem, tem que abraçar ele. Mas chegou um mendigo aqui na igreja, chegou um necessitado aqui na igreja, a gente também tem que tratar ele da mesma forma. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso fazer acepção de pessoas por causa da nacionalidade dele. Então o Tiago diz: a gente não pode fazer acepção de pessoas se o camarada é judeu, ou se o camarada é grego, se o camarada é romano. Ele é